quero cumprimentá-lo, mas eu não posso deixar de colocar, senador Irajá, alguns equívocos do que o senhor acabou de ler aqui. Primeiro, que o senhor não falou, não sei se alguém ouviu, o senhor não falou nenhuma vez a palavra bingo. Porque cassino, cassino o tempo inteiro. Jogo do bicho, pois é. Esse projeto, ele tem algo que é muito grave. O senhor fala em cassino como se fossem resorts integrados. E não é isso de que trata esse projeto que vai ter cassino em centro urbano. Que é para tomar, e a gente sabe o que é que acontece. Está lá o presidente do CDL de Fortaleza, doutor Assis Cavalcante, que soltou uma nota, clube de dirigente lojista, dizendo que o comércio já está sofrendo, em 6 meses de liberação dessa tragédia que está sendo as apostas esportivas. E eu venho do esporte. Votei contra. Nós, no Senado, fizemos nosso papel em tirar jabutis, mas a Câmara colocou de novo. Essa mesma Câmara, senador Ariovisto, que nesse projeto, na véspera do Natal, os deputados votando remotamente, votou essa matéria e só ganhou por 40 votos. Foi um susto. 40 votos na véspera do Natal. Isso é projeto que foi excluído do debate da Câmara dos Deputados. E eu quero cumprimentar, senador Davi Alcolumbre, que o senhor está dando essa oportunidade de fazer um debate sério aqui nessa casa. Quero dizer, o senhor elogiou um colega, que foi o relator lá na Câmara dos Deputados, que eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa, mas ele foi o relator que surgiu, inclusive, o nosso relator, que surgiu um escândalo de corrupção, uma denúncia na revista Veja, capa da revista Veja, que está sendo investigado pela PGR, denúncia de 35 milhões de reais em propina. Eu queria também colocar o seguinte: violência relacionada com jogos de azar. Está aqui, FBI, crime data, Las Vegas, Estádio de Nevada, a média nacional, onde tem cassino, nas regiões metropolitanas, o índice de criminalidade é muito maior. Sabem quê? Furto médio mensal, claro, para sustentar o vício. Estupro, média mensal, é sempre maior, 127, a média nacional é 82. Em Las Vegas, que é a meca da jogatina no mundo, 86 estupro, a média nacional é 43 nos Estados Unidos. Está aqui o que é que faz o jogo de azar. Aliás, o nome está dizendo, jogo de azar. Se fosse bom, era jogo da sorte. O nome está dizendo, quem vai ganhar é a banca. E esse projeto, com todo respeito a quem pensa diferente, é um projeto que, inclusive eu ouvi isso da própria ABIH, que estava aqui, que participou, que disse na única audiência pública que teve nessa comissão, sobre um tema tão importante, que disse que estavam excluindo os investidores de hotéis nacionais. Quem tem hotel no Brasil. É algo que beneficia magnatas de fora. Isso é muito importante que a gente possa deixar claro. Aqui, ó, lesão corporal, média de Las Vegas, 313. Média nacional nos Estados Unidos, 250. Quer outro? Roubo, 639. Média nacional, 341. É isso que a gente quer para o Brasil? É mais problema para o Brasil? Não para por aí, não. Comparando aqui, ó, Las Vegas, Cleveland, Boston, São José, Portland, Austin, Columbus, Cincinnati, Cambridge, está aqui, ó. Tudo mostrando. Agora vamos para o turismo. Foi colocado, não, isso vai ser a solução
do problema do Brasil, o turismo. Será que esse é o problema? Será que o cara que tem cassino lá do lado dele na Europa, na França, por exemplo, vai acordar de manhã? Vamos parar para pensar. Eu fui da área hoteleira. Eu sei do que eu estou falando. Eu fui da área de segurança. Não cheguei no ponto da SWAT, mas eu fui. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O cara vai acordar de manhã, senador Espiridião Amin, e dizer o seguinte: poxa, tô com a vontade de ir pro Brasil para jogar. Ah, meu amigo, vamos falar sério, eu sou do Nordeste. E lá no Nordeste todo mundo sabe dos escândalos que tem de prostituição infanto-juvenil. Casos gravíssimos. Não é para jogar que eles vêm, não. Isso aqui é uma porta de entrada também para um turismo ruim do Brasil. Porque turismo bom a gente vai fazer quando investir em segurança. É o inverso disso aqui. Porque isso aqui escancara a porta para lavagem de dinheiro, para corrupção. Aí vem um argumento, com todo respeito ao relator, que coloca: ah, não, mas tem jogo ilegal. Tem jogo ilegal. Está acontecendo, vamos liberar. Esse argumento é o mesmo argumento. Tem aborto. Tem aborto ilegal. Vamos liberar, vamos legalizar. Tem maconha. Vamos legalizar, vamos liberar. É essa a solução? E outra coisa, fizeram lá atrás dos cigarros. A indústria do tabaco, lembra? Um dos argumentos: vamos regulamentar a morte, porque isso aqui também para mim é regulamentar a morte. Vamos regulamentar tabaco porque vai acabar com o tabaco ilegal. Acabou? Acabou com o tabaco ilegal, senador Marco Rogério? Não. 40% do tabaco consumido no Brasil, do cigarro, sabe de onde é? Contrabandeado. Não acabou, senador. Muito pelo contrário. A Anvisa e o Instituto Nacional do Câncer colocaram 116 rótulos de cigarro contrabandeados no Brasil. Essa é a realidade. Na hora que a gente fizer, Deus nos livre, e aí não é questão de direita, de esquerda, de centro, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso transcende essa questão ideológica, isso é técnica pura. Na hora que a gente liberar, se Deus nos livre, liberar um troço desse, vai acontecer como aconteceu nas apostas esportivas, que está destruindo famílias inteiras. Você sabe quanto? R$100 do Bolsa Família, senador Eovisto Guimarães. R$100 do Bolsa Família, segundo Datafolha, do brasileiro, em média, já está sendo consumido com aposta. O dinheiro da comida, dinheiro do lazer para reunir a família, para comer uma pizza, dinheiro para um tênis, se comprar para uma filha. Você imagina liberando 1000 cassinos, 1000 bingos e 67 cassinos. O que é que vai acontecer, senador Magno Malta? Senador Magno Malta, o nosso relator disse que estuda esse assunto há 5 anos. Eu sei que ele estuda mesmo, porque eu já participei de debates. É preparado. Mas eu aprendi com o senhor. O senhor, há 20 anos, o senhor faz esse enfrentamento. Tira pessoas do vício. E eu estou aqui ansioso para lhe ouvir sobre essa tragédia humana que acontece. Então, senador Davi Alcolumbre, tenho mais 5, né? Senador Davi Alcolumbre, as apostas esportivas, o senhor não sei se gosta de futebol. Gosta ou fiz de jogador? Eu gosto, mas eu sou vascaíno e eu estou meio ausente. Pois olha, eu vou dizer uma coisa pro senhor. Vou dizer uma coisa pro senhor. Tá difícil, não é só para vascaíno, não. Tá difícil a gente assistir uma partida de futebol. É só propaganda, aposte. Ainda vamos fazer o seguinte. Ainda tem um VAR. Ainda tem outra coisa muito pior, que é o seguinte. Eles usam palavras
que são palavras respeitosas de evangélicos. Profetize. A propaganda é assim, não tem pudor para tirar dinheiro. Tem. Profetize. E as pessoas caem, sabe por quê? Porque vicia. A ludopatia. Vicia. Olha aqui, ó. Eu devia 500 mil reais. Perdi minha irmã para o vício em jogo. Em jogo de aviãozinho, tá aqui, ó. Rapaz, o que acontece hoje, olha as notas públicas, aqui não é por acaso que a PGR, Procuradoria-Geral da República, editou 2 notas técnicas contra a liberação de cassino e bingo. Não é por acaso que a Anfip, Tradicionalíssima Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, editou uma nota técnica contra a liberação, a volta de bingo. Aliás, Davi, o senhor é muito novo. Mas eu digo uma coisa. Quem tem aqui um pouco de cabelo branco, e quem não tem, tem uma experiência, viu uma tragédia acontecendo nos bingos. Quando os bingos, senadora Damares, quando os bingos eram liberados no Brasil, você via os aposentados torrando até o último centavo da aposentadoria, passava dia e noite virando os aposentados. Você lembra do esquema de corrupção, lavagem de dinheiro? Lembra disso, senador Plínio? Que até o presidente Lula, e eu tenho que nesse momento parabenizar, na época daquele governo, primeiro governo, que era tanto escândalo de corrupção, lavagem de dinheiro por causa de bingo, que agora a gente está pensando em trazer de volta. É isso. Que aí o presidente Lula acabou, fez um decreto proibindo o bingo no Brasil. É isso que a gente quer trazer de volta para a nossa nação? Uma tragédia social que não gera emprego, não gera nova receita, eu já falei aqui, vai canibalizar do comércio, não gera turismo. O senador, meu querido amigo, senador Irajá, lá em Las Vegas eu fui para pesquisar esse assunto. A cada $1 tributado, você gasta 3 com custo social. Doença mental, porque é vício, ludopatia, a OMS já reconhece como grave. Você gasta com segurança pública, está aqui os dados que eu trouxe. Você gasta também com fiscalização. E eu nunca vi, senhoras senadores, senhoras senadoras, senhores senadores, todas as religiões unidas, as principais do Brasil, mobilizadas. Os evangélicos há muito tempo combatem isso, porque sabem, tiram muita gente, fazem um resgate humanitário. A CNBB fez uma nota fortíssima contra. E eu vou dizer, a Federação Espírita, que nunca se envolve muito, faz notas técnicas em muitos assuntos, nesse fez questão de fazer. Tem a frase do Maomé que daqui a pouco o nosso querido senador Espiridião Amin vai revelar. Então, no minuto que me falta, eu quero dizer que nós estamos aqui de forma muito serena, muito tranquila, para dizer não mais uma vez. Esse Senado Federal sempre cumpriu com esse papel e rejeitou esse tipo de projeto. Ainda mais um projeto que vem da Câmara, votado à véspera de Natal, como aconteceu, com problemas aqui que precisa ser investigado. Então, senhor presidente, que Deus nos abençoe e nos guie para que a gente rejeite. Eu acredito até por unanimidade. Eu acredito que isso deveria ser um recado para a população brasileira já sofrida e que não quer mais problemas para sua família, porque aqui devasta a família, devasta a vida. É vício que nós estamos tratando e o senhor, com a sua responsabilidade, colocando esse assunto aberto para que todos possam ouvir, senadores, e que a gente possa ter sabedoria nessa decisão. Deus abençoe. Então, me pego muito claramente aos pontos utilizados para fundamentar o seu relatório, meu colega Irajá.
O primeiro deles é a questão da geração de empregos, o fomento do turismo. Eu tive a cautela de verificar os 50 pontos mais visitados do mundo. Os 50 pontos. Só um deles é vinculado a jogos, dos 50. Então, me parece que ter ou não ter jogos não é um fator decisivo para um turista fazer sua escolha de viagem. O segundo ponto são as notas de apoio daqueles que desejam obter recursos com essa atividade. Comércio, enfim, uma série de confederações que merecem o nosso respeito. Mas eu prefiro me guiar pelas orientações de quem é contra, especificamente Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal. E não é à toa, porque essa atividade, de fato, abre um espaço muito largo para lavagem de dinheiro, abre um espaço muito largo para a ocupação e legitimação de organizações criminosas, porque o bandido não deixa de ser bandido porque a sua atividade foi legalizada. Todo aquele conjunto de atividades que já faz parte do seu modus operandi o acompanha. E foi assim também em outros países. Então, com muita brevidade, com todo respeito, vou gastar em 2 minutos, presidente Davi. Registro meu voto contrário e manifesto respeito às opiniões diversas, mas, de fato, o Brasil já tem problema demais. Há muitos anos faço uma batalha, não é a primeira vez, nesses últimos 5 anos, em que se tenta aprovar a jogatina aqui. Fala-se de jogos, mas ninguém está falando aqui em bingo. Eu quero contar uma história e quero que Deus me ajude a ser rápido para eu poder usar bem esses 15 minutos. Quando a GETEC, um jogo, eu fui chamado aqui por uma família que me chamou para ir à Ceilândia conversar com uma senhora de idade que já tinha gasto tudo no bingo, devendo a família para agiota, tendo ameaças na porta, e família de bem, de gente religiosa. Eu sabia que a Polícia Federal estava tentando fazer uma grande operação contra a contravenção. Jogo é contravenção. Acontece que, naquela mesma semana, um homem chamado Valdemiro, que tomava conta da Lotege do Rio, assessor de José Disseu, Brasil, preste atenção, para se relembrar comigo. Valdemiro é filmado recebendo dinheiro da contravenção. Então aqui eu tenho o texto em que o dinheiro da contravenção, dos jogos, dos cassinos e dos jogos que eram da própria Lotege, e a GETEC dava concessões, e Carlinhos Cachoeira, um contraventor de Goiás, tinha essa concessão. O Valdemiro é preso. E aí deu um rebuliço no governo Lula, porque Zé Disseu era ministro da Casa Civil e Valdemiro, Vossa Excelência, é novo, está fazendo aniversário hoje, mas não é besta. Você lembra dessa história? Era deputado federal. E se lembra do Valdemiro recebendo os pacotinhos lá, sendo filmado. Antero de Barros, que era senador do Mato Grosso, do PSDB, que era adversário do PT, hoje a gente sabe que nunca foi adversário, ela me engana que eu gosto, entrou com um pedido de CPI do Valdemiro. Ele alcançou 25 assinaturas, não chegava em 27. Ele veio a mim e falou: Malta, eu estou admirado de você não assinar, porque você assina CPI, pô. Esse cara foi pego na contravenção. E eu disse: eu não vou assinar porque Valdemiro não é fato determinado. Fato determinado é contravenção. Entre com a CPI dos bingos que eu assino. Ele disse: não vou entrar. Então eu vou fazer. Eu fui lá, escrevi o fato determinado e com 24 horas eu tinha 47 assinaturas para a CPI dos bingos. O presidente da casa na época, ligado ao governo Lula, e esse governo Lula, e o Lula não aprende. Eu quero lembrar os petistas que estão me vendo pela TV, que estão nos gabinetes, que vão votar online, né? Vão votar de lá, que prestem atenção, vocês não aprendem. Quando o Valdemiro foi preso, e que atingiu Zé Disseu de cheio,
O Lula, então, para minimizar a pancadaria que deu na sociedade, fez a tal portaria e fechou os bingos. Não por não acreditar nos bingos, não por nada disso, mas para tentar abafar algo. Eu entro com a CPI do bingo e o presidente dessa casa, na época, ficou demorando, murrinhando, para mandar fazer as indicações. Então o PFL foi ao Supremo, pedir ao Supremo que mandasse instalar. O Supremo mandou instalar. Agora, pasme, Vossa Excelência, eu fui o autor, eu escrevi o fato determinado, senador Zequinha, e eles não me deixaram ser membro. Não me deixaram, eu pensei que eu ia ser o presidente. Eu não fui nem membro da CPI dos bingos. O que eu fiz, senador? Eu participei, senador Irajá. Fiquei sentado na última bancada. E eu era o último senador a falar, porque afinal de contas eu não pertencia, mas eu fazia parte. A GETEC dava concessão, era a Caixa Econômica. E o setor jurídico da Caixa foi todo envolvido. E aí, como o Lula fechou os bingos, não porque ele não acredita nisso, porque veja, está de volta, só que esse governo não aprende, o caminho é o mesmo. Contravenção, lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro de sangue, de narcotráfico, de corrupção, dinheiro desviado de licitação superfaturada. Eles não aprendem. O Paulinho da Força veio para a rua com a força sindical para abrir os bingos. Sabe quem que era o segurança dos bingos? Leão de chácara, policial expulso. Sabe como era tratado os funcionários até hoje? Até hoje são tratados funcionários de bingos e funcionários de cassinos. Eles criam uma associação e essas pessoas não têm direitos nenhum. Direitos trabalhistas. Quando o senador Irajá citou Las Vegas como um exemplo, citou Singapura como exemplo, aí eu concordo com Vossa Excelência. Las Vegas é um exemplo e Singapura também, porque minha mãe dizia que os maus servem de exemplo. Os bons servem para ser copiados. E Las Vegas não serve para ser copiada no Brasil. Singapura não serve. Veja os filmes. O filme normalmente é alguém encenando na tela uma realidade. Veja que toda a corrupção policial, veja que são os gangues que mandam nos cassinos dos Estados Unidos. Assista os filmes policiais dos Estados Unidos, só tem envolvimento de cassino, jogatina, onde rola prostituição, tráfico de droga e máfia. Singapura, pior ainda, assista os filmes dos asiáticos. São cartéis, senador. Cartéis. Está na mão dos cartéis. Eles cobram pedágios. É narcotráfico, é estupro, é assassinato. Ora, o Brasil é para ser copiado, porque o Brasil tem belezas naturais. Eles não têm. Mas o Brasil é vendido como o país da prostituição, do abuso de criança, das mulatas, do carnaval. É por isso que o nosso turismo, Vossa Excelência, diz que é fraco. É fraco. Bom, já existe o jogo do bingo clandestino. Já existe o jogo do bicho clandestino. Existe. Posso continuar? Clandestino. Vá ali no Cassino Conrado, no Uruguai, que vocês vão encontrar muitos brasileiros de nome, não só artistas, mas políticos também. Mas eles vão lá não é por um adversário, porque são viciados. Porque o jogo vicia. Ele vai gastar o dinheiro dele lá fora. Por que ele não vai gastar numa praia lá no Sergipe? Por que ele não vai gastar lá no meu estado do Espírito Santo, lá nos meus restaurantes? Não, ele vai para dentro do cassino porque ele é viciado. O dano moral, o dano psicológico, que destrói famílias, destrói pessoas, a área da saúde é atingida, isso não traz o mínimo do benefício. Agora veja, quando o Paulinho da Força foi para a rua, ele dizia isso sobre o emprego. Como a CPI da pedofilia em 2007 estava no auge, o Lula então usa essa frase.
Quando o Paulinho diz, o jogo já existe, gritando na rua, força sindical, tem que legalizar. Uma fala do Lula. Pedofilia existe. Pedofilia existe e movimenta hoje, senhor presidente, hoje, no mundo, através de 3 bilhões. O Brasil hoje, senador Irajá, é o maior consumidor de abuso de criança na internet do mundo. As pessoas não vão vir aqui para o Brasil porque não existe segurança. Hoje o PCC e o Comando Vermelho, eles comandam a jogatina. E essas coisas estarão nas mãos deles. E as pessoas vão pagar pedágio. Agora me diga onde nós temos tantos fiscais para fiscalizar tanto bingo. Agora, pense comigo, o senhor que está em casa me ouvindo, a senhora que está me ouvindo em casa, o senhor senador que está me ouvindo, imagine caça-níquel, na região dos milicianos, na região da polícia corrupta, na região do narcotráfico, onde eles mandam, onde a venda de bujão é deles, o gato net é deles, as vans são deles. Eles vão colocar caça-níquel em farmácia, doutor. Vão colocar caça-níquel, doutor. Sabe aonde? Na padaria. Um pai vai entrar com R$10 para comprar pão para os filhos, vai comprar uma ficha e vai jogar. E vai voltar para arrumar mais R$10 sem se importar com a família, porque o vício do jogo, ele é tão nocivo quanto o vício de uma pedra de crack. Nós não estamos falando de uma coisa simples. Com todo respeito a todos os relatores que eu já ouvi, e a conversa é essa, já existe, vem cá, violência doméstica existe, não existe, presidente Davi? A gente vai legalizar? Assalto de banco, existe? Existe. Vamos legalizar, porque aí para, aí acaba. Abuso de criança existe, pedofilia, estupro. Vamos legalizar, porque aí acaba. Ah, já existe o bingo, já existe o jogo do bicho. Um país tem que ter grandeza de fazer enfrentamento ao crime. Não é trazer ele para a legitimidade. A lei seca, na verdade, a bebida alcoólica era proibida. Por que eles trouxeram ela e aprovaram? Qual era o argumento? Vamos aprovar a bebida, porque assim acaba a graça. Aprova a legalização da maconha, está lá o Uruguai. Os índices de violência são tremendos. Você põe os índices financeiros, econômicos desses cassinos e desses bingos, porque ninguém fala em bingo. Aliás, eu gostaria de fazer uma reverência aqui, com todo respeito o ex-governador do Paraná, que é o Requião, que foi o único, quando o Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte, com seu ativismo judicial, começaram a abrir os bingos. Eles começaram a abrir os bingos com liminar. Mas Requião foi o único governador que foi para a porta dos bingos, que aqui ninguém abre. E ninguém abriu. Veja, Vossa Excelência, como eu conheço a história. Como eu conheço a história. E aprovar isso hoje aqui, num país onde o ministro da Justiça diz que nós precisamos humanizar os pequenos crimes, onde o presidente da República diz que um jovem pode roubar um celular, não importa se o dono do celular está pagando a prestação, é um jovem ou alguém que ganha um salário mínimo, mas pode comprar uma cervejinha, onde se foge de presídio de segurança máxima, e onde o presidente chama um ser humano no útero de uma mulher de monstro que sofreu um estupro. Que monstro é que vai nascer? Ainda faz referência debochada ao então deputado Sóstenes, que está aqui nesse plenário, só não cita o nome de Sóstenes até porque ele não tem coragem, que se a filha dele fosse estuprada, queria ver o que ele ia fazer. Ora, primeiro, não é só a filha do Sóstenes que está vulnerável. As minhas estão, a de Vossa Excelência está, as nossas esposas, os nossos filhos do país inteiro, porque PCC, Comando Vermelho e toda a marginalidade abaixo de 18 anos de idade estão soltas nas ruas e protegidas por eles.
E Lula disse que monstro é esse que essa mulher que estuprada foi dar à luz. Eu quero alertar o Lula que monstro pode nascer também de parto natural. Porque só pode falar o que ele falou um monstro bêbado, descondenado, desrespeitoso, condenado por lavagem de dinheiro, condenado por desviar bilhões do país, com 2 filhos bilionários. Um parto natural também pode produzir um monstro dessa categoria. Nós estamos falando de um país sem segurança, nós estamos falando de um país que não há segurança jurídica, há insegurança jurídica. Eu sei que na época da época do... Ei, eu estou atrapalhando vocês aí? Para concluir, senador Magno. Ah, já foi o tempo? Peraí. Sim. Eu achei que o meu caso era feito Suplicy, não era Monsanto. Então, Mas eu dei mais. o senhor está bonzinho, não sei o que o senhor está interessado. Não sei, mas o senhor está bom demais para meu gosto. Você é sabido, mais do que se... Mas parabéns ao seu aniversário, né? Tá. Num país de insegurança jurídica, onde um ministro, e quero avisar o senhor presidente da República, que não somos nós que somos a favor de saidinha, que o estuprador sai e estupra. Não somos nós que somos a favor de saidinha, onde sai marginal, assaltante de banco, assassino de toda a ordem. É essa gente que vai comandar essa jogatina. E, aliás, essa jogatina já existe na clandestinidade, como disse aqui um senador. Sabe por quê? Porque as autoridades fazem vista grossa. Portanto, não vamos dar ao Brasil esse presente de grego, senador. Não vamos dar esse presente de grego, porque nós estaremos colaborando com a violência e esse dinheiro arrecadado supostamente com bingo e cassino, certamente será para ser dividido, porque é assim que acontece no mundo do crime, e para que se aguce a corrupção, lavagem de dinheiro, de narcotráfico, de choro e sofrimento de quem trabalha nesse país. Obrigado. Me informei com a minha base eleitoral, com os capixabas, que me pediram para votar não. E assim eu vou atendê-los. Por quê? Primeiro, eu nunca nem frequentei fliperama quando era criança. E já tive um conhecido que, por conta de dívida de jogos, cometeu um suicídio, se enforcou. E aí eu queria aproveitar a ilustre presença aqui que nós estamos tendo do pastor Silas Malafaia. Se as igrejas que ele coordena, existem muitos viciados em jogos, tentando tratamento, tentando refazer a vida, né? Então, já são pessoas que lidam com isso e não há dúvida da questão do vício e da destruição da família. Bom, o meu partido também, o Podemos, recomendou o voto não. E aí começamos a falar aqui, eu ouvi muita gente falando que Las Vegas deu certo, que os Estados Unidos dá certo, que não sei o que dá certo. Aí pedi para um amigo, aí já vamos fazer piadinha, não sei, mas que é do FBI, a página oficial do FBI. E aí eu fui pesquisar o que diz o FBI sobre jogos de azar. E ele disse o seguinte, esse é o site oficial do FBI, que é Federal Bureau of Investigation. Então aqui ele fala o seguinte, nessa página, FBI confirma que jogos abrem portas para fraudes e lavagens de dinheiro. Aí vem o texto do chefe de investigação. Então, quando a gente fala que os Estados Unidos deu certo, não é fake news, hein? Vocês podem ter rede social fora do ar. Então, olha só. Diz o seguinte, esse daqui é o chefe de investigação do FBI, Joseph Campbell. Aí ele fala o seguinte, implicações da lei de jogos de azar.
Aí coloca a declaração para registro. Isso ele estava falando em Washington, capital, dentro do Congresso, dentro do Parlamento americano. E aí ele bota, declaração para registro. Boa tarde, presidente desse comitê. Tenho o prazer de comparecer perante vocês hoje para discutir os jogos de azar e a potencial atividade criminosa que pode surgir dentro delas. O Departamento de Justiça leva a sério a questão de jogos ilegais e tem usado cuidadosamente seus recursos, que também são limitados, para concentrar suas investigações e processos de jogos nos grupos envolvidos em condutas criminosas e flagrantes. Isso inclui conduta vinculada ao crime organizado, inclui La Casa Nostra, conduta que faz parte de um esquema criminoso, que é bem maior, conduta que inclui localizar pelo menos parte da operação de jogo e cobrança dentro dos Estados Unidos, da busca pela lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça continua a investigar com sucesso os surgimentos de crimes organizados devido à liberação dos jogos de azar. Então, não é verdadeiro a informação que nos Estados Unidos dá certo. E como nós não temos uma cultura e nem profissionais capacitados, policiais preparados, efetivos, que a sociedade demanda, nós não vamos ter condições de tornar isso legal. Nós vamos só incentivar o mercado ilegal. E como o próprio pastor disse, a experiência dele antes dessa lei já é notório o que acontece dentro do núcleo familiar de quem é viciado em jogo. Então, é isso que eu tinha para dizer, mas nosso amigo Irajá tem sido aí um esforçado e acreditando, e nessa nossa democracia, né, a gente tem que se posicionar. Então, eu reafirmo aqui meu voto não, por pedido dos capixabas. Obrigado, presidente. Primeiro, quando verificamos a opinião científica, os especialistas sobre esse tema, a primeira afirmação é que jogos de azar cria dependência. E uma dependência que custa caro. A Organização Mundial da Saúde já reconhece o vício em jogos como doença. Com os jogos online, senhor presidente, temos hoje uma epidemia. Estima-se que cerca de 22 milhões de pessoas gastam dinheiro em competições virtuais. Esse é o retrato da realidade hoje. 22 milhões de brasileiros. Na esperança de fazer renda extra, se endividam. Alguns chegam a perder a vida. Portanto, nós já estamos diante de um cenário que é ruim. E a minha preocupação é que esse cenário, senador Jorge Seife, ele pode piorar ainda mais. São, em média, 2 milhões de pessoas viciadas no Brasil que já jogam de forma compulsiva. Agora, a liberação de cassinos e jogos de azar agrava ainda mais essa situação. E aí, senhor presidente, além da dependência, o custo social, aumento da criminalidade e da violência. A legalização dos jogos pode e vai favorecer a lavagem de dinheiro, a corrupção e os crimes ligados ao jogador compulsivo. Organizações criminosas como o PCC seguramente vão se fortalecer ainda mais. E não apenas isso, impulsionados pelo vício, os próprios jogadores podem ser levados a cometer crimes, fraudes,
para financiar o vício ou para pagar dívidas. É disso que nós estamos falando. Senhor presidente, não custa lembrar que o crime organizado já está tomando conta de espaços públicos e privados. No Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasil afora, postos de combustíveis já são comandados, já são de propriedade do crime organizado. Distribuição de gás, o gás de cozinha, senador Magno Malta, já é controlado pelo crime organizado. E o Estado brasileiro não dá conta de impedir, não dá conta de controlar. Agora, os jogos. Agora, os jogos. Se engana quem pensa que o vício em jogo fica atrás do vício em drogas. Pesquisa da USP já indica que o vício em aposta só fica atrás do álcool e do cigarro. É pior que droga, diz um ex-viciado em jogos de azar. E aqui eu trago na manifestação reportagens, estudos que apontam justamente para esses dados. Um outro aspecto, a dependência em jogos, em apostas, causa dano à saúde mental. Não sou eu que estou dizendo isso, são os especialistas. É só observar o que dizem os especialistas. Em entrevista concedida ao UOL, a psiquiatra Cíntia Leite alerta para os males ocasionados na saúde dos jovens, como ansiedade, depressão, isolamento social e até pensamentos suicidas. E ela acrescenta: os jovens que têm uma queda por emoções intensas e aventuras estariam especialmente vulneráveis. Senhor presidente, atualmente, o distúrbio do jogo compulsivo é diagnosticado por meio do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, a DSM-5, publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. Já é considerado uma doença, mas nós queremos trazer, nós não. Eu desde o começo me manifestei contra. Muitos querem trazer para o Brasil essa desgraça. Outro aspecto, destruição de famílias. Destruição de famílias. As consequências atingem a todos, mas principalmente os mais vulneráveis, os filhos, as crianças. O vício leva a tudo, coloca em risco a segurança alimentar dos filhos, traz prejuízos significativos à educação e, em alguns casos, a própria morte do dependente, colocando em absoluta situação de vulnerabilidade toda a família. A pergunta é: será que queremos no Brasil esse cenário de terra arrasada? Não vale tudo, não vale tudo. A compulsão, senhor presidente, em jogos de azar acarreta problemas diversos para a saúde, incluindo, repito, ansiedade e depressão. O SUS, o velho e guerreiro SUS, já desgastado, surrado pelas muitas demandas, já sobrecarregado pelas demandas, tantas demandas que tem, vai ser um dos primeiros a sofrer o impacto dessa política nefasta. E aqui uma observação: eu sou contra a matéria, eu sou contra a pauta dos jogos, pastor Silas Malafaia, mas quem lê o projeto, quando foram tratar da destinação dos dividendos da jogatina no Brasil, colocaram lá percentuais altos para outras áreas, mas para o velho e guerreiro e resistente SUS, 4%. Aquela que será a área mais sensível da jogatina, o impacto na vida das pessoas, na saúde das pessoas, na segurança das pessoas,
não tiveram daqueles que desenharam o cuidado de uma maior proteção. Aonde há maior vulnerabilidade, a lógica seria maior cuidado, maior proteção. É isso que traduz o projeto? Não. O projeto diz o contrário. E se quiserem, eu tenho aqui os números, estão no projeto apresentado. Então, nós estamos diante de uma situação gravíssima. Exploração de crianças e adolescentes vulneráveis. Aqui tem outro aspecto. Porque atrás da pauta dos jogos vem a exploração sexual. Vem o tráfico de crianças. Vem a violência. É isso que nós queremos para o Brasil? Não, eu não. Eu não. Essa matéria não conta e não contará com meu apoio. Os argumentos apresentados, na grande maioria, são acerca de vantagens financeiras. Como se o aspecto financeiro fosse o mais determinante, fosse o mais importante. Eu me pergunto, a troco de quê? A troco de quê? Da exploração dos nossos jovens? Da destruição das famílias? Será que o dinheiro vale mais do que a vida das pessoas? A preservação dos nossos jovens? Será que queremos realmente esse tipo de turismo no Brasil, que explora e destrói e mata? Pois eu digo, o dinheiro não é mais importante do que vidas humanas. Quem é viciado perde sua liberdade, perde sua saúde mental e coloca em risco seu patrimônio e a sua família. Agora, o argumento de que, como não podem controlar, então é melhor legalizar? Será que é um argumento razoável? Será que é um argumento factível? Analisemos. O Estado não consegue controlar o tráfico de drogas. Logo, vamos liberar o tráfico de drogas no Brasil? O Estado brasileiro não consegue controlar a matança, homicídios, assassinatos acontecem a todo momento. Bom, se eu não consigo controlar, vamos liberar? Não é um argumento razoável. Não é um argumento válido. Senhor presidente, eu concluo dizendo que a jogatina no Brasil já é uma aposta perdida. Essa já é uma aposta perdida. E é a sociedade brasileira que irá pagar pelo custo da legalização da jogatina. Eu espero que esse tema não passe. E aqui eu queria fazer um último adendo com relação a aspectos jurídicos da matéria. Com a aprovação dessa matéria, senhor presidente, o Brasil poderá sofrer embargos econômicos. O texto, senador Girão, que veio da Câmara dos Deputados e que foi acolhido na íntegra pela relatoria, não se adequa aos compromissos internacionais, o que pode gerar sanções e restrições ao Brasil. Por quê? Em razão da ofensa aos acordos internacionais de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Ah, mas alguém pode dizer, não, mas tem um artigo que vai dizer sobre isso. Está lá no artigo 4º, genericamente. Genericamente. Portanto, não há proteção. A sociedade está desprotegida. E além desse aspecto, esse tema, independente de qual seja o resultado aqui na CCJ, espero que seja rejeitada a matéria na CCJ, mas independente de qual seja o resultado aqui, essa matéria vai para o plenário do Senado Federal. E eu estou fazendo um outro estudo, porque a mim me parece, não pelo texto do relator, mas pelo texto do dispositivo legal, me parece que nós estamos diante de uma matéria que tem nítido caráter de direcionamento. É algo que me parece estar direcionado. Eu não vou nem entrar aqui num outro aspecto. Eu fui o relator da Lei de Liberdade Econômica. É a primeira vez que eu vejo uma matéria de lei, assim, onde você coloca na lei, especificando
que o dono da banca, o que o dono do cassino vai... Aqui já está especificado. Quanto que ele vai ganhar? Tem 40 e tem 60. Então, esse tema vai para o plenário. E eu vou continuar estudando essa matéria, senhor presidente, porque me parece, jabuti não sobra em árvore. Jabuti não sobra em árvore. O texto que veio da Câmara dos Deputados, e aqui tinha um outro texto sendo construído, de repente houve uma mudança, e está prevalecendo o texto do Senado, o texto da Câmara, integralmente. Me parece que claramente há um objetivo de direcionamento com relação a esse tema. Haverá um rei dos jogos no Brasil. E eu espero que essa matéria não passe. Mas se passar, debateremos esse aspecto no plenário do Senado. Muito obrigado, senhor presidente. Meus argumentos aqui já foram suprimidos. O Rogério Carvalho falou que os magnatas pegam aviões e vão para o cassino, que os jogadores de futebol vão para o cassino. A minha preocupação aqui é com a família, com o desempregado, com o trabalhador, com o pobre. Porque quem vai pegar avião pode ter sua riqueza lá, seja como for. O meu voto sempre, declaradamente, é não, mas eu queria dar essa posição aqui. Eu falava do eleitor que a gente vai, conversa, ouve. Eu estou aqui honrando aquilo que ouvi. Eu não sei, de quase 1 milhão de votos que eu tive, eu não sei quem é a favor, mas certamente eu conheço milhares deles que são contra. Então, aqui nada mais, o meu papel é de representar quem me mandou para cá. E quem me mandou para cá, eu posso lhe dizer, dos que eu conheço, do que eu tenho contato, do que eu tenho alcance, são contra. Eu já estava em Irajá. Se tivesse só resort, talvez eu voltasse ao meu eleitor e ponderasse com ele. Ponderaria com ele. Porque um resort só vai quem pode, só vai rico, jogador de futebol, magnata, vai. Mas uma máquina de aposta na porta de uma igreja, de uma drogaria, de uma padaria. Eu sou jornalista a vida inteira, eu sei como isso funciona, a gente vê, sente, acompanha esses dramas. Os argumentos antes, como eu disse, supriram tudo que eu penso. O Girão, o Malta e o Rogério, que me deu aqueles exemplos que eu teria que ter citado aqui. Portanto, em nome daqueles, ou pelo menos da maioria daqueles que me colocaram aqui, o meu voto vai ser não. Não mesmo. Mas eu encerro, presidente, por esse pouco tempo, eu até votaria só não e fim de papo. Essa história de que vai gerar dinheiro, gerar turismo, sabe? Se fizer no Amazonas, eu duvido que vá alguém para lá que vá direto para cassinos. Se turismo atraísse, a gente estaria muito bem com o recurso natural que você tem. Falácia de turismo, de arrecadação, até onde eu sei, até onde eu alcanço, até onde eu constato, até onde eu vou e vejo, é o mesmo dinheiro. É o mesmo dinheiro o da aposta. Como disse o Malta, é o do pão, é o do remédio, é o do pneu novo que vai ser agora, o pneu careca. O pão passa de 5 pães para 3. Então, é com esse pessoal que eu estou preocupado. Falou-se muito, e outros falarão aqui, na questão do vício, na questão do crime, na questão da lavagem de dinheiro. Quando eu falo que na Amazônia a gente precisa acabar com essa hipocrisia e dizer o que é permitido, por exemplo, exploração de recurso natural, as ONGs vão em cima de mim dizendo que eu estou defendendo o garimpo clandestino. Então, aqui fica a pergunta. O garimpo já existe. Vamos legalizar o garimpo também? Quer dizer, essas mesmas pessoas que hoje argumentam em prol da legalização são as mesmas que vão combater esse tipo de ilegalidade na Amazônia. Então, no meio de tanta hipocrisia, no meio de tanta falsidade, no meio de tantos argumentos hipócritas que eu vejo externamente, não estou me referindo já ao relatório, estou falando do que eu sofro, do que eu vejo em relação ao meu desempenho e à minha missão. Então, no meio de tanta hipocrisia, é preciso que nós assumamos o nosso papel. E o meu papel aqui, em nome dos eleitores que mandaram para cá do Amazonas, é não a esse tipo de projeto, é não a esse tipo de jogo. Economizei aí 5 minutos, presidente. São 7 pontos, tá, senhor presidente? Impacto econômico social. Senhor presidente, senador Irajá, de acordo com o estudo realizado pela Universidade de Illinois, cada dólar gerado em receita de jogos de azar resulta em um custo social de $3.
Esses custos, senhor presidente, incluem despesa de saúde mental, perda de produtividade e aumento de criminalidade. Isso significa que, a longo prazo, os benefícios econômicos, senador Irajá, são facilmente superados pelas despesas sociais. Isso não pode ser ignorado. Ponto 2, senhor presidente Davi Alcolumbre, aniversariante do dia. Aumento da criminalidade. Um estudo, senador Irajá, realizado pela Comissão Nacional de Impacto de Jogos de Azar nos Estados Unidos da América, revelou que as regiões com cassinos legais, pastor Silas Malafaia, registraram um aumento de 10% na taxa de criminalidade. Esse número aumenta e inclui delitos como roubo, assalto, violência doméstica, diretamente ligado ao desespero e necessidade de sustentar o vício em jogos de azar. Será que é isso que nós queremos, Marco Rogério? Item número 3, prostituição e exploração. A presença de cassinos, senador Magno Malta, e outros estabelecimentos de jogos de azar também está correlacionada com o aumento de prostituição. Um estudo, todo mundo aqui gosta de estudo, de ciência, né? Um estudo da Universidade de Nevada observou que cidades com cassinos têm uma taxa de prostituição 35% maior do que aquelas que não têm cassino. E esse número, senador Portinho, esse aumento não só alimenta o tráfico de seres humanos, que nós aqui lutamos, inclusive a senadora Damares trabalha nisso desde o governo do presidente Bolsonaro, aumenta o tráfico de seres humanos e também expõe jovens e crianças e vulneráveis à condição de exploração e abuso. Item número 4, pastor Sóstenes Cavalcante, a qual eu amo com o amor de Cristo Jesus. Alcoolismo e problemas de saúde. A ligação entre jogos de azar e alcoolismo é bem documentada. Uma pesquisa publicada no American Journal of Public Health indicou que jogadores problemáticos têm 4 vezes mais chance de desenvolver dependência alcoólica. A combinação de alcoolismo com a compulsão, senador Irajá, por jogos pode levar a problemas graves de saúde, incluindo doenças hepáticas e transtornos mentais. Essa é a parte que o senador Girão gosta. Item número 5, já estou terminando. Ludopatia, um problema real. A ludopatia, ou vício em jogos de azar, é uma doença reconhecida pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Estudos mostram que cerca de 1 a 2% da população adulta no mundo sofre de ludopatia. E esse vício, senador Irajá, leva ao endividamento, destruição de relacionamento familiar, casos extremos, suicídio. E de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, pessoas viciadas em jogos de azar têm taxas de suicídio 20 vezes maiores do que a população em geral. Penúltimo item, senador Davi Alcolumbre, desigualdade econômica. Os jogos de azar tendem a afetar desproporcionalmente as comunidades de baixa renda. Pessoas nessas comunidades são mais propensas a gastar uma parte significativa de sua renda em jogos de azar, na esperança de melhorar a situação financeira, o que frequentemente resulta em mais pobreza e desigualdade social. 7º e último número, pastor Silas, o exemplo de outros países. Países que liberaram jogos de azar, como a Austrália, enfrentam sérios desafios sociais. A Austrália, por exemplo, tem uma das maiores taxas de ludopatia do mundo, com cerca de 2,5% da população adulta sendo jogadores problemáticos. O impacto social é evidente em termos de divórcios, falência e criminalidade. Conclusão, senador Davi Alcolumbre. Diante de todas as evidências, é claro que a liberação de jogos de azar traria mais malefícios do que benefícios para a nossa sociedade. Precisamos focar em políticas que promovam o bem-estar social e econômico e não medidas que possam exacerbar os problemas já existentes na nossa pátria amada Brasil. Devemos, senador Davi Alcolumbre, proteger nossa comunidade da violência, exploração, desigualdade que inevitavelmente acompanham a liberação de jogos de azar. Vamos investir em educação, saúde e segurança,
garantindo um futuro melhor e mais justo para todos. Tema polêmico, e esse tema realmente se torna polêmico, e eu não vou aqui ser purista, é por uma questão muito simples, eu quero chamar a atenção. Convencer os parlamentares de votar a favor das apostas esportivas. 6 meses depois, qual o resultado? Tudo exatamente como antes. O governo não regulamentou uma linha e, com isso, as bets continuam como antes. Elas não pagam imposto, elas não pagam outorga. Então, todo aquele discurso do governo de que era importante regularizar porque isso se reverteria em receitas, não foi verdadeiro, não é verdadeiro. O governo, ele, para poder apoiar como apoia essa proposta, governo Lula, que é o jogo no Brasil, ele precisava ter feito o dever de casa dele, senador Girão, no mínimo, para começar a discutir, ter mostrado que ele está arrecadando com as apostas esportivas. E não só não está arrecadando, pior, lá na CPI da manipulação dos resultados, a gente está vendo uma barata voa. O governo não criou nenhuma estrutura de fiscalização do jogo e não vai criar. Nós não temos uma Polícia Federal, um grupo tático especializado. Não temos um Ministério Público, um grupo tático especializado. Esse projeto, prematuramente, que quer liberar geral o jogo no Brasil, ele é prematuro porque está no tempo errado, porque o governo não fez sua parte. Ele próprio prejudica o projeto, sem entrar ainda no mérito. Então, toda a falácia de que a legalização dos jogos ia reverter em maior arrecadação é mentirosa mesmo. 6 meses a gente está lá, meu querido amigo Silas Malafaia, na CPI da manipulação, vendo que há 109 partidas manipuladas no Campeonato Brasileiro do ano passado, da Série B e da Série C, vendo que esse material foi para o Ministério Público há quase 6 meses e nem o Ministério Público ainda se dignou a dar uma resposta a isso. O governo não tem estrutura nenhuma para fiscalizar as apostas eletrônicas, quanto mais os cassinos, os bingos, que já não deram certo no Brasil. No Rio de Janeiro foram tomados pelo crime. Eu sei porque tinha amigos que abriram na época casas de bingo e na semana seguinte o bicho sentou na mesa e disse: qual o seu preço? Não está à venda. Está sim, porque eu estou comprando e vou comprar. E qual é o cidadão de bem que, com sua vida ameaçada, não vai largar o negócio e entregar para o crime organizado? E falando em crime organizado, o mais grave, que é a matéria recente, senador Magno Malta, ontem abordamos ela na CPI da manipulação e estamos chamando a Loterge, inclusive, já está aprovado o requerimento, porque, pasmem, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, operadora de loterias e bancas de aposta em Portugal, deve cerca de R$200 mil ao primeiro comando da capital. Então vocês querem saber quem vai ser o rei do jogo no Brasil? É quem já domina o jogo. Porque se a Santa Casa de Lisboa, em matéria verídica, que foi repetida na revista Piauí, que atravessou o oceano para nos alertar do perigo, se uma Santa Casa já deve R$200 mil para o PCC, Paulo, isso, a licença que foi dada pela Loterge, e que quem opera é o PCC, a gente não está elocubrando, isso não é uma fantasia, a manipulação de resultados é uma praga no esporte e no mundo, e o jogo é o ambiente do crime organizado, que o governo, esse governo Lula muito menos, tem a mínima estrutura, uma mínima estrutura para fiscalizar. Então, o PL como líder, nós orientamos toda a bancada a votar contrária
e votar a favor da sociedade que está endividada, que está doente, que está perdendo suas economias e que vai entregar para o PCC, que vai entregar para o crime organizado, que já domina territórios, venda de gás, vans, transporte. Agora ele vai dominar o jogo. E lá, meus amigos, os compromissos são pagos com sangue do apostador e daqueles que não se curvarem ao crime organizado. Não há a menor possibilidade de aprovar isso neste momento, muito menos sem que o governo crie para o que já foi aprovado, que foi uma falácia, que está aí, que está rasgando, sangrando o esporte nacional, que é a manipulação de partidas. Semana passada, senador Davi, um jogo do Sub-20 do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Caixa Prego contra Mico Leão, sei lá o quê. Esse jogo foi fraudado. A federação já suspendeu os times, já suspendeu os atletas. Um Sub-20, envolvendo menores de idade, inclusive. E a gente vai liberar o jogo no Brasil nesse cenário? Ponham a mão na consciência. É prematuro, é fora de contexto, é impossível que a gente confira segurança a uma proposta dessa nesse momento. E para encerrar, o jogo, meus amigos, o jogo está aqui. No passado havia um argumento de que era bom para as cidades, para o desenvolvimento econômico, para a empregabilidade. Hoje, ninguém precisa viajar para Caxambu, como era no passado, lá em Minas Gerais, divisa com o Rio, para jogar num cassino. Ninguém precisa ir a Punta del Este, ninguém precisa ir a Las Vegas. A pessoa que joga, o jogador compulsível, e há muitos, ele economiza a passagem de avião, o hotel, o que ele consumiria na cidade, que não vai gerar emprego para jogar aqui, ó. Então é uma falácia de que isso vai gerar desenvolvimento econômico. Não vai. Vai fomentar o crime organizado no Brasil, a praga que assola a sociedade brasileira. Muito obrigado. O voto é não.